Ela tá invertida. Aí vai começar a aparecer as pessoas aqui. E as perguntas? Aqui embaixo, ó. Vão aparecer nisso aqui, ó. Tá. Oi, Cássia. Oi, Aninha. Oi, Rose. Agora vai, hein? Oi, Simone Santoro. Oi, Ale Dutra. Oi, Si. Se você está contente, quer cantar. Se você está contente, quer nadar. Mas se você está triste, a água vai lhe ajudar. Então venha com a gente brincar. Aê, até que enfim, hein? Ah, Arebaba. Aê, sim. Mandar umas. Aê, dona Silvia. Nós vamos inverter agora. Quem está em cima responde, quem está embaixo fala. Tudo bem, tem problema. A ordem dos fatores não interfere no resultado. Não, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Beleza. Dona Silvia, muito boa tarde. Só queria que você deixasse o celular mais para frente, que está cortando metade do seu rosto. Não dá para te enxergar aqui. Ou se abaixar ele um pouquinho. Contrário. Aí melhorou. Bom, ó a Cíntia, que legal. Marcel, Clóvis, um monte de gente está chegando aí. Franjinha, a minha aluna. Ê, Cíntia, quanto tempo. Mas vamos lá, pessoal. A gente pretende ficar aqui uma hora legalzinho e é uma experiência nova para nós dois. A Silvia, eu acho que a grande maioria sabe que ela é da natação, mas ela teve uma vivência, acho que foi o que levou ela para a educação física. O forte foi o. Celião, eu estou sabendo que você está na Flórida aí. Grande abraço, um grande técnico de vôlei de categorias menores, é o líder aí dos clubes. Grande abraço para você. A Silvia foi jogadora de vôlei, né? Desenvolveu toda no vôlei e a nossa história, né? Das pessoas tem uma coisa muito interessante que a gente vai tendo desafios, a gente vai mudando. E isso que eu acho que é interessante do ser humano. Então, já vamos começar com a história falando disso, né? Um pouco que é o lado mais do lado antropológico. Nós, seres humanos, né? Homo sapiens sapiens, a gente foi explorando novos locais aqui na nossa terra, né? E a gente foi desbravando locais, tanto que muita gente fala que não teve migração e nem imigração. Foi exploração de áreas. Ou seja, a gente tem nosso de querer novidade, de querer mudar, de querer fazer coisa nova, de aprender. E isso é muito visível quando uma pessoa começa a trabalhar num setor ou começa a desenvolver alguma coisa e passa um tempo, naturalmente ela quer algo mais, ela quer algo diferente, ela quer se aprofundar, né? Então isso aconteceu muito, é muito visível na Silvia, que começou com vôlei, foi jogadora de vôlei, aí começou um processo onde entrou, Vini, grande aluno nosso da pós-graduação, grande abraço para você. Aí começou, né, ter uma mudança na vida dela e de uma forma ela conheceu a Silvia Lígia, que estava aqui com a gente na primeira live ali agora há pouquinho,
e ela conheceu a natação, natação para bebê, e se enxergou ali, né? Muito interessante isso. Da mesma forma, o objetivo nosso aqui hoje é falar de criança, tá? É claro que virão perguntas sobre bebê, quem é especialista em bebê é a Silvia, né? Eu só tive a oportunidade de fazer uma bebê, que é a Lana. Então, eu não sou especialista em bebê, eu gosto de criança. Então, eu vou E que poder não é mais responder. bebê. É um bebezão agora. E isso é interessante. Eu fui do esporte, né? Trabalhei com crianças, com jovens, com adultos no esporte. Cheguei no alto rendimento. O objetivo nosso era ser campeão de tudo, né? Graças ao trabalho, a todas as considerações que tiveram, né? As oportunidades que tiveram. E é claro que a gente tem que colocar Deus junto. Eu ganhei tudo que eu podia ganhar. Eu não fui para a Olimpíada porque eu não quis ir, né? Sempre o Franja, que está com a carinha ali, ele participou de uma etapa nossa aqui no Leite Moça, né? Eu escolhi não participar de seleção adulta por condição política, né? É muito interessante isso. Então, eu tive uma vida muito grande no esporte de alto rendimento e, num determinado momento, eu comecei a dar consultoria em escola. Justamente num momento em que a Silvia estava deixando de ser professora dessa escola e a Alana estava começando, e eu fui ajudar a equipe de handball. Então, eu ganhava, entre aspas, a bolsa da Alana para fazer esse trabalho com criança lá, que era... a gente avaliava as crianças, o crescimento delas, o desenvolvimento, acompanhava a equipe de handball que a escola patrocinava, e eu comecei a me aprofundar mais no lado da criança, com outro olhar que não era o rendimento. Então, basicamente, hoje eu e a Silvia estamos trabalhando e não rendimento, né? Então, esse é um lado legal. E tiveram algumas perguntas que vieram aqui, e a primeira pergunta já é para bebê, mas é uma coisa que é muito interessante, que a Silvia trabalha muito bem, que é a música, né? Então, Silvia, eu queria fazer primeiro uma... Deixa eu até pegar aqui, eu deixei o computador no jeito. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para você, né? Dar as boas-vindas, boas tardes, você fazer uma consideração para a gente não ficar no trelelê que eu falei aqui agora. Mas a primeira pergunta é a seguinte: qual a idade mínima recomendada para iniciar atividade na água? E olha que interessante, a pergunta aqui é recomendada para iniciar atividade na água. Não fala que é natação, é atividade, vamos dizer assim, é uma atividade que vai estar começando. Então, seja bem-vinda, boa tarde. Aqui em casa é um barato, né? Logo que a gente casou, a gente fez a casa, depois, logo em seguida veio a Lana, né? Então, tinha o quartinho da Lana, que ela era pequenininha, ela cresceu, ela foi para um outro lugar que era maior, né? Que era onde eu usava como escritório para minhas atividades, né? Como preparador físico. No fim, a Lana foi para esse quarto maior e eu voltei a ficar no escritório, que sempre foi o escritório que ficou o quarto dela. E fiquei um tempão. Agora, como a Lana mora sozinha, mora no apartamento dela, eu transformei o que era o quarto dela de novo no escritório. Mas um escritório estúdio, porque eu dou minhas aulas aqui online. Né? Eu gravo aulas aqui e também dou aula online em tempo real para os meus alunos. Então, eu estou num espaço e ela está no escritório dela, que é lá embaixo. Né? Então, a gente está separados aí por 2 andares. Bem-vinda, Silvia. Que bom que você entrou. A live já começou. Estamos aqui todos juntos para conversar. Boa tarde para todos os amigos da água. Boa tarde para você, Cláudio. Então, a pergunta em relação à idade, ela é subjetiva, porque eu posso estar trabalhando com a criança no banho. Então, assim que ela nasceu, ela vai passar por um período de readaptação, né? Que ela estava no ambiente líquido, aí ela vem para um ambiente que ela vai estar sentindo a ação da gravidade, um período de adaptação da mãe, do pai, da família, mas no banho ela pode estar começando a fazer esses movimentos, né? Esses reflexos. E eu posso transformar esse banho num momento de muito prazer para ela, porque a água vai estar quentinha, próxima à temperatura do útero, o toque da mãe, o toque do pai ou da pessoa que vai estar dando esse banho
vai tornar esse momento prazeroso ou não. Então, os antigos costumavam colocar algodão no ouvido e aquele banho rápido, né? Porque está frio ou porque a criança é muito novinha, não tem medo que ela caia. Então, quanto mais tensão das mãos de quem estiver dando banho, a criança vai estar recebendo isso, né? Então, a sensação que vai cair, aquele medo. Então, o banho, que era para ser um momento gostoso, de prazer, né? De reconhecimento, porque ela acabou de sair de uma piscina, que era o útero, né? Aí esse banho não vai ser tão prazeroso. Então, nós, aqui no Brasil, a gente começa a trabalhar crianças, bebês, a partir de 2, 3 meses. Mas muitas academias recebem só a partir dos 4, dos 6 meses. Tem academia que começa a receber a partir de 1 ano. Depende da metodologia de quem vai trabalhar. Mas eu lembro que quando a Lana era bebezinha, ela nasceu em abril, então ela pegou uma parte do inverno, né, do outono e inverno. E a gente tem banheira em casa. Então eu lembro que eu dava banho na banheira, né, de bebê mesmo, mas nos dias que fazia calor, você tomava banho com ela, e você tomava banho de chuveiro até, né? Então essa relação do corpo de quem está segurando a criança num ambiente que para ela já é conhecido, que é a água, é muito prazeroso. Não, tudo bem. A minha colocação, que eu acho que foi a colocação de quem perguntou, foi não em casa com os pais, né? Mas numa atividade de academia, né? Onde muitas vezes, aqui em Sorocaba até tem a facilidade dos pais levarem, mas em cidade grande, por exemplo, muitas vezes não é nem o pai que leva ou a mãe, né? É um cuidador, uma babá que leva a criança. E aí, volto a fazer para você. Você recomendaria fazer antes dos 6 meses, até visualizando o lado pediátrico, de otite, que muita gente fala do risco de ter uma inflamação no ouvido. Nesse sentido, você recomendaria? Com quem a gente aprende, que são as referências aqui no Brasil, Sandra Rossi, Juliana Hansen, Renata Rodrigues, Fabrício Madureira, eles recebem as crianças a partir dos 3 meses, ou 6 meses, né? Claro que tem que ter um cuidado em relação ao choque térmico, mas tudo depende de quem vai trabalhar com a criança. Se essa água estiver limpa, bem cuidada, não tiver corrente de ar, né? Não tem o porquê não trabalhar. Entendi. Bom, eu ia fazer uma seguinte consideração a respeito, né? Que todo ser humano, Homo sapiens sapiens, ele se desenvolve no todo, né? E você falou que o bebê sai de um ambiente líquido. Então, assim, seguindo à risca o desenvolvimento do ser humano, não vou falar desenvolvimento motor, sensorial, né, como um todo, né? O ambiente aquático é uma coisa que ele já conhecia, né? Então, por esse lado, vamos falar de novo agora, por esse lado antropológico, não haveria problema algum ele estar num ambiente aquático. A única ressalva que eu posso fazer é que dentro da barriga da mãe, o ambiente aquático, né, a água que está ali tem uma característica. E a água que essa criança vai estar usando, que é a piscina, tem uma outra característica completamente diferente, né? Agora, são ambientes que não têm gravidade. Então, a criança aproveita desse ambiente sem gravidade. Então, é um ambiente ótimo para o estímulo sensorial, motor, afetivo, social. E eu sempre gosto de falar que o ser humano, a gente divide as partes para poder aprender, para poder ensinar. Mas tudo acontece ao mesmo tempo, né? Os surtos que tem de crescimento, os surtos que tem de desenvolvimento, cada um tem a sua fase, mas todos se relacionam, se interrelacionam. Então não tem como a gente separar questões, né? Mas vamos seguindo aqui. A segunda pergunta que eu acho que é muito interessante. Qual a importância da presença dos pais nas aulas dos bebês? E aqui está perguntando tanto para o professor se sentir, ter facilidade de dar aula,
e para o bebê que vai receber todo aquele trabalho? Qual que é a importância? Eu acho que é um momento que o pai e a mãe vão estar participando de todo esse envolvimento da criança com outros pais, com outros bebês, onde o profissional que vai trabalhar vai estar utilizando de vários estímulos para trabalhar. Então, ele vai cantar, ele vai usar um brinquedo, ele vai usar um tapete, vai usar a borda da piscina. E eu acho que isso é um momento, é a primeira escola do bebê, né? A não ser que a criança vá para o berçário, mas é diferente. A criança vai estar enxergando outros bebês, a gente trabalha em círculo, né? Então vai estar se aproximando desse bebê, tocando, ouvindo outras vozes, vendo outras faces. É um momento de socialização, onde essa mãe vai estar podendo trabalhar de uma forma com o corpo dela e o bebê que ela não consegue fazer no banho, é diferente, né? Eu sou suspeita a falar, porque quando eu estava grávida, eu fiz hidro para gestante, a primeira turma em Sorocaba, que foi com a fisioterapeuta Célia Orita. Ela teve a primeira turma de gestantes lá na academia área. E, assim, foi de uma riqueza. Os pais eram chamados para participar a cada trimestre. A gente fez simulação do parto na água. Eu fiz amizade com uma pessoa que depois a Lana foi ser amiga dessa criança, que é a Marie Christine, durante muitos anos. Então, eu acho que a formação do vínculo da criança se faz também pelo corpo do pai ou da mãe. Então, esse pai que às vezes não participa durante a semana das rotinas da criança, é um momento que ele pode estar autorizando o seu corpo, né? Disponibilizando o seu corpo com essa criança. Às vezes ele sai de manhã e volta à noite. O bebê estava dormindo quando ele saiu e estava dormindo quando ele chega. Eu lembro muito que a Lana, quando você chegava em casa, ela estava dormindo, só que depois ela acordava mais tarde, ela queria brincar. Talvez porque ela escutasse sua voz, ela dormia no mesmo quarto. Então a criança sente falta do pai ou da mãe, né? E depois que ela dorme, que ela está com o corpo descansado, ela acorda, ela quer brincar. Talvez porque ela sinta falta também, né? Beleza. A gente vai fazer uma troca agora. A gente vai falar um pouco mais, já não da natação em si, né, mas do trabalho motor. E o Célio, que é técnico de vôlei de categorias menores, é técnico de clube nos Estados Unidos, ele mandou duas perguntas muito importantes. Que uma é um aspecto geral do desenvolvimento motor, né, e o outro é mais específico. Então, ele pergunta se a criança que não se ela não se especializa o lado dominante até os 12 anos, né, o que isso pode comprometer, né, a criança, por ela não ter escolhido o lado dominante. E uma outra pergunta que ele fez também é o lado assimétrico, né? Então, por exemplo, a criança que por exemplo, o vôlei, né, eu ataco com o braço direito, ou o basquete eu arremesso com o braço direito, né? Então, se existe alguma interferência na aprendizagem motora, o pouco estímulo, né, da criança receber pouco estímulo quando pequenininha ainda, né? Então, ele fez essa pergunta, eu vou fazer algumas considerações. Vamos pensar assim, vamos pensar que a gente fala muito em aprendizagem, né? Mas primeiro a gente precisa conhecer, né? Que a gente precisa vivenciar. Então, conhecer é justamente você incorporar a sua memória, né? Com a mente, com os sentidos, é ter cognição, saber, né? Então, conhecer é a gente ter a experiência de passar por algo, né? Depois que a gente passa por algo, que a gente passa por essa experiência, aí sim que a gente aprende, né? Porque eu vou adquirir aquela habilidade, eu vou adquirir aquele conhecimento, aquela vivência. Então, perceba o seguinte, quando a gente fala em conhecer alguma coisa, em aprender, a gente não pode falar que é uma coisa concreta apenas do ponto de vista motor.
Fica difícil falar aqui sem a gente mostrar, né? Mas a gente tem uma grande área aqui no cérebro que é o córtex pré-motor e motor. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha também com as outras áreas, né? A área da fala, a área da audição, com o córtex pré-frontal, que é o que vai resolver os problemas, que vai solucionar, que vai dar dicas do que fazer, que vai estar recebendo todos os estímulos, né? Ele vai estar recebendo todos os estímulos do nosso sistema límbico, né? E do reptiliano, que está falando para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então, a parte emocional, e eu estou com o meu computador, que eu estava vendo aqui a nota de aluno, e eles mandando trabalho para mim, então deixa eu deixar ele quietinho. Então, é uma interação total. Então, a gente aprende com a vivência motora ao mesmo tempo que a gente tem as experiências sensoriais que vão ser transformadas, codificadas pelo sistema límbico, lá pelo hipocampo, em emoções, e essas emoções e essas sensações vão estar interferindo em toda a parte motora, junto com a córtex pré-frontal, que vai estar dando racionalmente o que fazer. Então, é uma interação. E a gente tem que pensar que, junto com tudo isso, a gente tem o reptiliano que está controlando lá frequência cardíaca, pressão arterial, sistema digestório, reprodução, tudo. Tá? Então, é uma interação de tudo. E quando uma criança participa de uma experiência, e vamos dizer assim, tanto uma habilidade motora básica, lá até os seus 7, 8 anos, como uma experiência na natação, toda essa vivência que essa criança tem, ela não é só física, ela é emocional e ela é cognitiva. E elas se interagem sempre, não tem como separar, a gente estuda separadamente. Então, quando a gente fala que uma criança a gente vai dar um trabalho lá na educação física de habilidade motora básica, correr, saltar, né, todas as habilidades. Quando a gente fala que vai dar esse trabalho, a gente tem que pensar que a criança ela está conhecendo aquele movimento, ela está aprendendo o movimento, e aí tem uma parte legal, que ela vai memorizar, né? E a memorização é uma experiência muito importante, porque a memorização dela não é só plástica, cognitiva. Essa memorização é emocional. Então, essa fase da infância, da criança passar por essas experiências de conhecer, aprender e memorizar, e isso a gente vai fazer ao longo de toda a vida, a gente vai estar sempre fazendo isso, né? Isso é muito importante para as habilidades motoras básicas, que a gente vai estar estimulando, e aí do ponto de vista motor, cada um tem uma predisposição para usar uma lateralidade com mais facilidade que o outro. Mas a gente tem que lembrar que todas as habilidades motoras são aprendidas e desenvolvidas. A gente não aprende, a gente não nasce sabendo. Se uma criança viver desde pequenininho com um grupo de macacos, ela vai andar em quadrupedia e ela vai usar as mãos, né? Existem vários relatos, né? Na Rússia era bem tradicional de um grupo de crianças lá que cresceu com os lobos. Na Índia tinha, porque algumas crianças foram lá ao norte da Índia, lá no Tibete. Quer dizer, isso é comum acontecer. E essa facilidade de um lado do outro, é óbvio que é uma facilidade que ela tem motora, genética, mas ela também tem como desenvolver. E respondendo agora o Célio, né, muitas crianças têm um ambidestrismo. Até a Silvia deve ter muita experiência disso. E a gente tem que deixar com que ela escolha, né? Participando de uma palestra há pouco tempo e falando sobre especialização precoce, né? Foi até semana passada com o Diogo, ele é uma entidade lá no Rio de Janeiro, de vôlei, que chama os Açores, né? Casa dos Açores. E eu falei muito para os técnicos de categorias menores de não especializarem a criança cedo. Porque tem aquela criança que é alta, essa criança vai ser central, ela vai já fazer um trabalho para ser meio, e ela não faz um trabalho bom de levantador. Ah, mas ela é desengonçada. Mas ela é desengonçada porque ela é alta, né? A gente sabe que o osso cresce primeiro, depois vem músculos e tendões, nessa sequência. Então ela fica desencontrada do ponto de vista motor. Toda a sua capacidade proprioceptiva, vamos pensar aqui, órgãos fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, né? A placa motora tem uma descoordenação. A gente precisa dar tempo para essa criança e cada uma amadurece no seu tempo. Então, eu vou dar uma dica para você, Célio. Estimule ao máximo possível. Não pense em usar agora a eficiência do braço direito ou esquerdo. E quanto mais a criança se estimular motoramente, melhor, bem variado. Quanto mais variação de movimento,
E aí eu vou fazer a seguinte, assim, para deixar bem claro. Quando a gente tem a memória, né, que ela é plástica, né, a memória não é uma coisa abstrata, está lá no neurônio. Né? Quanto mais mielina eu tenho no neurônio, é porque mais condução nervosa está passando. E o mesmo neurônio motor, que está lá mandando estímulo para várias miofibrilas, esse mesmo neurônio, ele também recebe toda a parte sensorial. Então ali tem medo, tem alegria, tem satisfação, tem prazer, porque é claro que a ligação de um neurônio com o outro é acetilcolina, mas tem vários momentos ali, dependendo do neurônio que está passando, que a dopamina vai fazer parte e ela vai dar o prazer para aquele movimento. Então a gente tem que estimular com que a criança faça movimento prazeroso, para que aquela avalanche de farmácia lá no cérebro, ela receba isso com prazer. Então, a gente estimular ela a ter muita vivência motora é uma coisa física e emocional ao mesmo tempo. Então eu diria o seguinte, dê estímulos, vários estímulos. Não pense que ela tenha que, agora, com seus 11, 12, 13 anos, escolher o melhor lado dela. Né? Se vai ser o lado direito ou o lado esquerdo. Deixa ela desenvolver. Num futuro breve, naturalmente, ela vai ver a especialidade dela. Então, esse tempo que a gente tem que dar a mais, eu acho que vai ser imprescindível até para essa criança escolher que posição ela vai jogar. Porque, possivelmente, se ela é ambidestra, ela vai ser muito mais fácil ela ser, no caso do vôlei, uma levantadora, do que ser uma atacante. Agora, se ela tiver força e potência, imagine um jogador que consegue atacar com a direita e com a esquerda e escolher. Agora eu vou atacar, né, pela entrada, pela saída, pelo meio. Quer dizer, vai ser um jogador excepcional. Então a gente tem que dar tempo a isso, né? Tempo ao tempo. Voltando para você, Silvia, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Você quer fazer alguma consideração sobre isso? Sobre eu queria, porque quando eu iniciei na educação física, a professora, a dona Marta, ela fazia a gente trabalhar com os dois lados. E isso foi muito importante para mim, porque eu comecei no atletismo. Eu fui para o atletismo, então eu fazia velocidade, salto em extensão, arremesso de peso, mas eu não sabia andar direito, não sabia correr, eu corria 10 para as 2. Então eu chegava meia hora antes de começar o treino, para poder fazer um trabalho de correção da minha marcha. E depois, quando eu fui para o voleibol, quando eu vim jogar aqui em Sorocaba, eu estourei um dedo bloqueando a bola da Scarlett, que era uma jogadora muito forte, né? E eu fui no bloqueio, e aí eu estourei como chama essa falange? A distal, né? Sim. Então, sim, distal. E eu estava aquecida, eu não percebi que tinha quebrado. E eu continuei treinando. Só que quando acabou o treino, inchou meu dedo, ficou preto, de sangue e tal. Fui para o hospital, né? E aí colocaram uma mini... como chama? Uma proteção com alumínio e esponja. Uma talinha, né? Colocaram uma talinha, mas ela não aparecia quase. E eu fui treinar no outro dia. Só que eu comecei a usar o meu lado esquerdo. Então eu aprendi a sacar com o lado esquerdo, eu aprendi a fazer o ataque no paredão com o lado esquerdo. Eu não parei de treinar, né? Então eu acho que isso é importante. Hoje, às vezes, eu estou na cozinha, estou fazendo com a direita alguma coisa e estou fazendo algo com a esquerda. Mas eu não sou canhota. Às vezes eu também escrevo com a mão esquerda para estar exercitando. Então, como você mesmo disse, é uma habilidade. A gente tem que treinar para executar com melhor eficiência. E habilidade motora a gente tem que desenvolver, né? Todas as habilidades a gente pode desenvolver. Olha quem está aí. Quem que está falando que é vô de 3 netos e vou ser pai novamente? Já vai ser pai de novo. Meu Deus do céu. Ai, que legal, Franja. Silvia, uma pergunta aqui sobre acessórios. Né? Você gosta de usar muitos acessórios na aula de natação. Então, são brinquedos, tapetão, tampinha. Qual a importância para a criança esses acessórios? Bom, não é que eu uso muitos na aula, eu tenho muitos acessórios, porque conforme vai acontecendo a necessidade,
eu vou criando outros acessórios. Então, eu sempre recebo crianças não típicas. Então, eu recebo criança com medo, criança muito brava, criança que tem dificuldade de aprendizagem. Então, eu me utilizo do brinquedo para que ele seja um mediador dessa comunicação, para que eu faça um vínculo com essa criança. Depois, eu uso o brinquedo como uma estratégia de movimentação. Então, a criança, quando ela sai daquele medo de entrar na piscina, vem o próximo medo, que ela quer ficar parada na plataforma, brincando com o brinquedo. Ela quer ficar quietinha ali, ela não quer sair. Então, eu uso de brinquedos que não são muito da natação para despertar o desejo dela querer sair daquele lugar. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com frutinhas de plástico e a gente vai colher as frutas. Então, eu seguro a criança, ou ela vai num outro objeto flutuador, que é o espaguete, mas sempre utilizando o brinquedo para fazer que a criança saia de onde ela esteja. Então, o brinquedo é para ela se locomover, ou para ela pegar, ou para ela encaixar. Então, eu sempre associo uma habilidade manipulativa, ou de coordenação, óculo manual, ou as letras do nome, sempre como um objetivo da aula, dentro do deslocamento na piscina. Tá, então o objetivo aí é deslocamento, no caso, deslocamento e o uso da mão para manipulação. Isso, porque o pé está dentro da água, né? Mas eu já utilizei, nas férias que a gente faz atividades recreativas, eles gostam muito de chutar os meninos, né? E as meninas também. Então, o que eu fazia? Tinha que ir deslocando ou de cachorrinho ou de alguma outra forma, utilizando algum fundamento da natação. Ou deslize, ou propulsão de pernas, ou propulsão de braços, vai até o tapete, sobe no tapete. Então, faz força, então, consegue translocar o seu corpo para cima do tapete, que ele está em cima da água. Aí ele chutava uma bola e depois ainda ia buscar a bola. Então, eu uso sempre o brinquedo com algum objetivo, uma finalização. Ou ele vai pegar a letra do nome dele e vai levar até o outro lado da piscina, 10, 15 metros, vai colar na parede. Então, ele vai fazer força para sair da piscina. Ele vai carregar o corpo dele, vai sair da piscina, ficar em pé, colar na parede, aí ele salta novamente e volta fazendo um outro fundamento. Então, eu nunca uso o brinquedo para enfeitar ou só para fazer recreação. E no final da aula, eu gosto de usar alguns brinquedos que também envolva algum exercício cognitivo. Não sei se a gente vai falar disso depois. Você pode provocar. A Silvana está perguntando até que idade você trabalha as crianças? Até os 90? Criança de 90 você trabalha também? Então, a pessoa que com mais idade que eu trabalhei tinha 95 anos, era uma senhora que nunca tinha entrado numa piscina, no Clube Ipanema, e aí ela ouviu falar que tinha uma professora que dava aula dentro da piscina, e ela tinha muita vontade de entrar na piscina. E aí a água batia bem na boca dela, sabe? Porque ela era baixinha e gordinha. E aí eu tive a felicidade de ter o Dema, jogador de vôlei, como diretor, naquele ano que eu estava trabalhando na natação, na hidroginástica. Então, nós desenhamos uma plataforma feita com tubo de PVC e tela de mosquiteiro, mais ou menos de 20 centímetros, e aí todas as senhorinhas que não faziam porque eram muito baixinhas e a água ficava aqui perto da boca, puderam fazer. Foi uma experiência muito significativa para mim. E essa senhora melhorou muito as habilidades dela no dia a dia. Então, ela conseguia enxugar o próprio pé, colocar as suas roupas íntimas sem a necessidade de outra pessoa. Foi, assim, de um ganho muito grande para mim.
Então, não tem idade para fazer exercício. Depois, Não, uma outra, sim. não, eu acho que a Silvana só queria saber, por curiosidade, até que idade de criança que você trabalhava. Mas eu vou aproveitar o gancho aqui. A Ana falou uma coisa que é importante, né? É saber usar os materiais com fundamentação, né? Não é só ter material por ter. Então, a gente vai numa academia, é cheio de material. Só que não existe um processo pedagógico para usar, né? E a Cíntia está falando que adorava as aulas de vôlei com você também. Uma coisa muito Ai, que importante bom. Uma coisa muito importante para a gente falar é que as habilidades motoras, existem ciclos de aprendizagem que a gente tem facilidade de aprender, que é a primeira infância, a segunda infância. Quando chega próximo da puberdade, esse ciclo fecha, né? Então, a gente vai trabalhar com as habilidades específicas. Então, um exemplo, né? A gente estimula a criança nos 10 primeiros anos para aprender o mais variado possível. E depois a gente começa a especializar para um lado mais esportivo. Então, que ela vai usar aquela base para movimentos esportivos. Mas isso não quer dizer que com seus 20, com seus 30, com seus 40, que ela não pode fazer toda essa vivência motora, né, para desenvolver. E isso é muito importante falar, porque a gente vê em todos os livros de desenvolvimento motor, falando, né, inclusive tem várias publicações falando da importância que tem o desenvolvimento motor na primeira infância, no período escolar, vamos dizer assim, né, até os 10 anos, a importância que tem e que depois isso diminui. Só que, por isso que eu acho legal da neurociência, que eu comecei a estudar recentemente. A neurociência tem mostrado muita coisa que as teorias não sabiam, né? Então, eles tinham teorias de aprendizagem, teorias de vivências, mas muita coisa está sendo mostrada hoje que a gente aprende até morrer, né? E novas conexões de neurônios são criadas até a gente morrer. É óbvio que tem alguns neurônios que morrem, outros são fagocitados, né? Mas, assim, quanto mais movimento eu faço, e aqui eu vou falar que é muito importante o movimento, para deixar bem claro, atividade física é qualquer movimento corporal via musculatura esquelética, tá? Qualquer movimento via musculatura esquelética é atividade física. Exercício físico é atividade motora via musculatura esquelética, só que programada. Então, ela é cadenciada, tem um objetivo específico, que é o que a gente dá nas aulas. E o movimento corporal, por essência do ser humano, é um movimento livre, né? Então, caminhar, um trote, uma escalada, não precisa de ninguém para estimular a fazer. Isso é natural do ser humano. Então, todos precisam desenvolver isso. Todos precisam fazer movimento. O corpo humano nosso se desenvolveu com e através do movimento. Isso é essencial falar. O corpo humano, ele deteriora se não tiver movimento. Os neurônios morrem se não tiver movimento. Quanto mais mielinização a gente tiver em todos os neurônios, sejam eles neurônios motores para fazer atividade física ou não, o movimento corporal, o córtex motor, está envolvido com todas as áreas. Para falar, eu me gesticulo, né? Estou usando a boca, estou usando a mão. Para caminhar, a gente se gesticula. Quer dizer, para deslocar. Então, o movimento corporal é essencial para todos. Sendo assim, a gente tem que se movimentar do momento que nasce até quando morre, para a gente estar desenvolvendo as nossas habilidades. E aí eu vou entrar mais tarde para a gente falar sobre as habilidades emocionais e as sociais, né? Mas eu vou falar de uma parte de percepção que eu acho que é muito importante. Vamos pensar no bebê que nasceu. Ele nasceu, ele abre os olhos, né? Primeira coisa que ele vai ter de sensibilidade é o olhar, né? Ao mesmo tempo, ele vai ouvir. Ele vai ouvir, ele vai sentir o cheiro. Só que existe uma predisposição de facilidades. E hoje a gente sabe que para qualquer coisa que a gente faz, a visão tem uma importância enorme, né? Então, para nossa percepção, isso foi publicado por Jessica Tracy em 2015, que 82% da nossa percepção é visual, é a mais importante. 11% é a auditiva. E aí 7% vem olfato, paladar, toque. Olha que impressionante. Então, para nós, tudo que a gente vê chama atenção. Então, se o que a gente está ali no ambiente, ele não chama atenção, do ponto de vista visual, a gente perde o estímulo. Então, a dica que eu dou é a seguinte: quando a gente vai fazer uma atividade,
a gente tem que estar fazendo com que essa criança visualize, ela perceba o movimento e ela sinta esse movimento, a gente facilitando essa aprendizagem, estando num ambiente adequado, gostoso, né? E aí eu vou fazer uma rebatida com esse momento que a gente está vivendo hoje, todo mundo enclausurado, né? O quanto que as crianças estão deixando de perceber e de visualizar o comprometimento que isso vai ter para um futuro breve, né? E você, quando dando aula para bebê, é óbvio que a gente percebe que as crianças ficam procurando todo o ambiente, né? E na água, a parte sensorial é muito grande, dela sentir a água, dela tocar, né? Aí eu queria que você me falasse o seguinte, né? O quanto para você dessas percepções, o que você mais procura estimular na criança das percepções sensoriais nessa fase aí de bebê para ela se desenvolver? O que é mais importante? Bom, a primeira que imediatamente quando ela entra na água é o tato, né? Então a percepção da água, a temperatura da água, o toque da mãe, quem está segurando a criança, a audição, porque ela vai estar num ambiente onde tem muitas pessoas, não é sempre que a gente tem um local que é a aula de natação para bebês é isolada. Às vezes ela está convivendo com outras atividades simultaneamente. Então, uma aula de zumba ou, né, de natação, alguém falando. Mas os estímulos que a gente procura trabalhar é a criança ter contato com o próprio corpo. Então, perceber o seu corpo na água, a textura de vários objetos, então o tato, o peso. Então, uma bola é pesada, a outra é leve, um brinquedo é mais áspero, o outro é mais liso. Quando ela vai para o tapete, ela vai ter a sensação do corpo dela encostado no tapete, então numa superfície lisa, ou eu gosto muito de usar o plástico bolha também, né? Que é outra sensação para a criança. E eu vou fazer uma particularidade aqui, que várias pessoas, incluindo adultos, idosos e crianças, eu já tive a possibilidade de trabalhar o nojo, que é uma emoção básica, uma das 5 emoções primárias. Então, essa adulta tinha nojo da água, essa outra pessoa, senhora, tinha nojo da água, e esse menino de 3 anos tinha nojo da água. O cheiro da água dava nojo, o gosto da água dava nojo. Então, eu tive que fazer todo um trabalho paralelo para que essa emoção fosse trabalhada. Porque como que você vai nadar sem colocar o rosto na água? Você vai nadar só de costas? Porque o único momento que você não coloca o rosto na água é no nado de costas. Ou numa hidroginástica. Então, para essa senhora que não houve possibilidade dela colocar, de fazer os exercícios que eu propus para ela, ela ficou só na hidroginástica, né? Mas essa outra adulta, a gente conseguiu reverter, e o menininho também. Várias vezes ele vomitou na água. Ele colocava água na boca, ele vomitava. Até que essa hipersensibilidade foi diminuindo, e aí ele aprendeu a nadar, hoje faz parte até da equipe de treinamento no Objetivo. Então, assim, essas 5 emoções, elas estão conosco, né? Desde o nascimento. Não tenha dúvida. Não, e a gente tem que trabalhar todas elas, né? Uma coisa muito importante, Silvia, que até a gente assiste junto alguns programas, né? E é o ritmo, né? E a gente sabe que o ritmo é imprescindível para a parte motora, né? Inclusive para as crianças que têm até uma dificuldade de aprendizagem, né? Eu não vou falar em transtorno porque eu não sou habilitado para falar em transtorno. Eu leio alguma coisa, principalmente sobre o transtorno de déficit de atenção, mas eu leio, mas eu não sou, não é não é minha área, então eu não vou falar sobre isso. Mas qual a importância do ritmo, né? De ouvir a música
de perceber a batida, qual que é essa percepção sensorial, né? Qual a importância disso, né? Para, inclusive, para desenvolvimento da fala, né? Da linguagem escrita. Você gosta muito da natação, da música para natação. Como que você, quando você usa a música para natação, qual que é o objetivo? Ó, o Juca entrando, o Bornai entrando aqui, um grande abraço para vocês. Qual que é o seu foco nisso? De utilizar a música? Bom, a música, ela é uma forma de se comunicar, né? Então, é uma forma de expressão, é uma linguagem. O bebê, antes de falar, ele emite sons. Então, os arrulhos, depois os gorjeios, os balbucios. Então, primeiro ele começa, depois vai para o rangu, ele está se comunicando. O sorriso, né? A risada. Quando ele mama, ele também emite um som. E depois ele vai ouvindo a música, e é gostoso o tom de voz da mãe ou da pessoa que está cantando, os batimentos cardíacos da mãe, que ele ouvia dentro do útero. Então, tudo tem ritmo. O som do batimento cardíaco, do sangue, o jeito que a gente anda. E o ritmo, ele faz parte da vida da gente, né? A gente precisa ter uma rotina para que a gente se oriente no tempo e no espaço. Então, a gente tem os ciclos, né? O dia e a noite, os dias da semana, os meses do ano, os períodos, manhã, tarde, noite, tudo isso faz parte da nossa estrutura rítmica. Então, tem crianças que são mais aceleradas, porque internamente ela funciona assim, a química dela é assim. E tem crianças que têm um ritmo mais lento. Então, a música, ela faz parte dessa formação de estruturação temporal da criança. Eu uso a música para que ela peça algum movimento para a criança. Então, quando é bebê até 1 ano, que os pais é que vão conduzir a criança, tem uma música que mostra muito isso, sobre a lateralização. Porque a gente aprende em psicomotricidade que lateralidade são os 2 lados do nosso corpo. E lateralização é o que está à minha frente, o que está atrás de mim, o que está do meu lado direito, o que está do meu lado esquerdo, o que está em cima, o que está embaixo, o que está dentro e o que está fora. Nós temos 8 lados. Então, algumas músicas estão com esses conceitos embutidos. Então, quando eu faço o peixinho, movimentando a criança de um lado e do outro, que gosta de nadar, o peixinho que gosta de nadar, para cima, fica um pouquinho lá em cima, para baixo. Então, a criança vai sentir no corpo a presença da água, então ela está fora da água, dentro da água, é rápido, é lento, é longo o movimento, é curto o movimento, e isso tudo ela sente, ouvindo e sentindo pelo corpo. Então, a música tem um papel de formação, de estruturação do ritmo e da percepção temporal. Ela associa uma música com uma atividade. Então, tem uma música de chegada, tem uma música quando ela vai sair com o espaguete, tem uma música quando ela vai saltar, tem uma música quando vai terminar a aula. Então, essa associação estrutura a criança no tempo e no espaço. Legal. Vamos aproveitar aqui, Sil, mudando o assunto. Ander Psico faz assim, eu não sei se está fora do contexto da live, mas tem uma questão sobre memória corporal. O que vocês podem nos ensinar sobre esse tema? É um tema que eu sou apaixonado, a memória, né?
E a gente não pode dizer que a memória é corporal. Como assim também a gente não pode falar que as emoções estão no coração, né? Se eu não sei por que o teu celular aí, teu rosto está sumindo. Não sei dá uma mexidinha nele aí, eu acho que é problema de sinal. O seu A gente... também. Tá. Então, mas é no seu celular, Melhorou? porque eu tô aqui. Não, aqui não. É o seu celular que deve estar com sinal fraco. Mas tudo bem, vamos lá. Então, respondendo essa parte da memória. Qualquer coisa que a gente faça, a gente cria memória, né? E a memória, a gente tem, óbvio, neurônios, né? Que são os neurônios motores, eles saem e esse neurônio vai até uma célula muscular para realizar o movimento corporal. Só que antes disso acontecer, a gente tem sensores no nosso corpo que mandam o estímulo para o cérebro. Então, antes de a gente realizar qualquer coisa, a gente recebe a informação. Então, o cérebro é uma coisa muito interessante, porque antes de ele tomar qualquer tipo de ação, ele recebe informações. Dessas informações, que são as sensoriais, ele vai observar o que está acontecendo para mandar a resposta. E tudo acontece ao mesmo tempo. Isso é importante a gente falar. Então, pode ser que a gente esteja fazendo um movimento, como andar normalmente. Eu estou andando normalmente e meu cérebro já nem precisa mais pensar em quantas fibras musculares eu preciso contrair. Porque para fazer aquele movimento, ele já criou uma memória nesse neurônio, nessa quantidade são milhares de neurônios, né? Nesses neurônios, para fazer com que aquele movimento aconteça com a melhor coordenação possível. Mas, ao mesmo tempo, eu estou recebendo informação que o vento está gelado, que a pressão atmosférica está de um jeito, que o sol está forte, que o barulho está intenso, que tem muita luz. Então, toda a parte sensorial está recebendo essa informação e essa informação está passando por esses neurônios também. E muitas vezes, por exemplo, está frio. Eu estou sentindo frio e eu vou fazer uma contração muscular para fazer uma corrida, por exemplo. Essa corrida não vai sair perfeita, ela vai sair tremida. Porque, além do movimento, eu preciso gastar energia para aquecer. E o aquecimento vai ser feito naquela região com o gasto energético da contração muscular. Então, olha só que interessante o que é a memória corporal, né? Então, essa memória que a gente tem de movimento, ela usa todos os sentidos ao mesmo tempo. E a gente vai memorizando isso ao longo do tempo. E uma coisa muito importante para quem gosta de estimular a todos para fazer atividade física, e a gente fala isso principalmente para quem é treinador, que são as estereotipagens, né? Então, quanto mais vivência motora diferente eu tiver, de situações diferentes, eu estou tirando o meu corpo daquela situação de homeostase, eu estou provocando ele a conhecer coisas diferentes. Então, eu posso fazer qualquer tipo de movimento. Vou dar um exemplo, eu vou andar de costas. Eu vou andar de costas e, ao mesmo tempo, eu vou dar um passo para o lado esquerdo, um passo para a direita, né? Vou fazer um movimento com o braço. Quanto mais variação de movimento eu fizer, mais conexões neurais eu vou estar estimulando. Então, eu vou estar conhecendo, vou estar aprendendo e vou estar memorizando. E a gente fala memória motora, mas, na verdade, a memória é no cérebro, né? As memórias de longo prazo, elas são codificadas e ficam no hipocampo, principalmente durante o sono que é feito esse trabalho. Enquanto a gente dorme, o corpo físico aqui embaixo, a parte muscular, ele está descansando, mas o cérebro está a milhões por hora, porque é nessa hora em que o cérebro vai estar trabalhando para fazer toda a amarração de toda essa gama de informações que a gente recebeu, aliando todas as emoções, né? Codificando as emoções, codificando junto com os movimentos e junto com as respostas que ela deu para cada movimento, para cada atividade, cálculo matemático, caminho que eu ia seguir, uma resposta que eu ia dar para alguém. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E a gente tem que falar aqui, que já vai saindo um pouco da parte motora, mecânica, mas é imprescindível falar. Por que as crianças têm que dormir de 9 a 11 horas por dia? Para ela ter ciclos, né? O sono nosso tem ciclos de 90 minutos, mais ou menos, 1h30. Cada ciclo a gente sai do básico, a gente desce,
até o nível 4, passa pelo sono REM, volta. A cada vez que eu passo pelo ciclo do sono REM, que é o Rapid Eye Movement, nesse período do Rapid Eye Movement, é que o hipocampo está trabalhando para fazer toda a armazenagem das memórias de longo prazo. Então, quanto mais ciclos de sono a gente tiver, mais a gente vai ter esse pico do sono REM. E muito interessante, o período do sono REM, ele vai aumentando ao longo da noite, o tempo dele de duração. E próximo da manhã, quando a gente está lá às 6, 7 horas da manhã, ele é o maior. E nesse momento também a gente tem os sonhos. E é muito comum a gente lembrar, puxa vida, parece que eu tive um sonho agora há pouco antes de acordar. Porque a gente estava no estágio de ter o sono REM. E é muito comum também a gente levantar, por exemplo, para fazer um xixi, a gente volta a dormir e a gente de novo chega nesse estágio do sono. E é nessa fase em que a gente está codificando todas essas emoções junto com as experiências motoras e as intelectuais. Então, a experiência motora, experiência intelectual e emocional, elas estão juntas. Então, quando a gente faz uma atividade física, um esporte, um movimento corporal, a gente tem que lembrar que está tudo interligado. Não existe esporte sem emoção e sem decisão. Então, é muito comum, né, hoje a psicologia, que trabalha muito com escola, falar, né, que o cérebro ele toma algumas decisões. E é o córtex pré-frontal que toma essas decisões. Né? Então, a gente tem ali um processo executivo muito intenso. Mas essa informação de execução, ela é muito elaborada e muito estimulada nos momentos de esporte, nos momentos de brincadeira, de jogos, onde a criança, o jovem, ele tem que fazer escolhas ou motoras ou emocionais, mas quem está lidando com isso é a parte cognitiva. Vou dar um exemplo. Eu estou brincando com meu amigo de pega-pega. E ele vem me pegar e eu tenho que fugir. Eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou pular, se eu vou baixar. Essa decisão é cognitiva, mas a experiência é motora. E tem a parte emocional, porque eu não quero que ele me pegue. Então, eu aumento o nível de estresse. Então, eu aumento a adrenalina, aumento o cortisol. Quer dizer, entra uma série de hormônios. Ao mesmo tempo, eu tenho prazer em fugir. Então, naquela hora, em alguns momentos, eu estou disponibilizando também dopamina. Então a brincadeira passa a ser gostosa. Então olha como é um turbilhão. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, não tem como dividir. Assim como agora há pouco o Célio estava falando do treino de lateralidade, né? O treino no esporte, por exemplo, ele tem que ser muito prazeroso. Ele é árduo. Ele é árduo para a gente estar vivenciando esse lado de aprendizagem e passar por superação. Isso é muito importante. A superação não vem com facilidade, vem com dificuldade. Então, passar por isso é muito importante. E isso fica memorizado nos nossos neurônios motores também, essa superação. Fora isso, tem o lado de que eu passei por uma superação e eu escolhi um caminho para passar. É o lado cognitivo. Então, eu tomei decisão de fazer esse caminho. Durante o sono, eu vou estar estruturando tudo isso. E eu vou estar fazendo com que isso fique plastificado, que é a plasticidade neural nos meus neurônios. Em toda aquela cadeia. Então, quanto mais vivência motora eu tiver, mais vivência emocional e cognitiva, os meus neurônios vão receber mais mielina, eu vou ficar mais mielinizado, e por isso que hoje, com as técnicas da neurociência de ressonância magnética de imagem, a gente vê que quem pratica atividade física e esporte, o cérebro tem uma quantidade de massa cinzenta muito maior do que quem não pratica. E está associado diretamente à prática de atividade física e movimento corporal ao longo da vida para a diminuição das doenças neurodegenerativas. A gente sabe que o Alzheimer, né, para uma forma de identificar o Alzheimer é a deficiência de alguns neurotransmissores. E mesmo quem tem algumas doenças que estão com dificuldades de neurotransmissores, a gente percebe que a atividade motora vai estar estimulando. Então, olha como o movimento corporal... Eu não estou querendo falar muito em substância aqui para não ficar uma coisa muito fechada, né? Mas vários neurotransmissores e neurohormônios, eles são importantíssimos para a memória motora, para a memória emocional e para a memória cognitiva, porque tudo acontece de uma forma só. Não sei se eu consegui falar um pouco dessa memória corporal, mas é muito fácil a gente lembrar.
É por que quando eu ando de bicicleta, eu fico 10 anos sem andar de bicicleta, quando eu subi na bicicleta eu sei andar? Porque a Cláudio, bicicleta... Fala.